Esse vai agora. Então, vamos tratar da volta do espírito à vida corporal, né? Seria o nosso retorno aqui ou em outros planetas, né? Vamos lá. Então, Kardec pergunta na questão 330 aos espíritos: sabem os espíritos em que Eva reencarnarão? Ao que eles respondem, né? Pressentem-na como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem que retornar a um corpo, né? Ou melhor, tem que retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará, né? Então, ele faz a analogia aí. A gente, logicamente, vai desencarnar um dia, mas não sabemos quando. E a reencarnação também ocorre mais ou menos dessa forma, né? Agora, a gente pressente porque há uma necessidade de reencarnar, de voltar a essa vida, né? Para que a gente possa continuar a nossa jornada aqui, né? Então a gente tem esse pressentimento, né? Embora não sabemos quando vai se dar, mas atrás disso existe todo um planejamento, né? Com a nossa participação ou não, né? Tem uma questão, a 330A, que ele fala assim: então a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal? Ele responde: certamente assim o é, né? E ele faz aqui que a gente consulte a questão 166, nós fomos lá buscar. O que fala lá o 166, lá atrás, né? Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se, né? Ele responde: sofrendo a prova de uma nova existência. Então, só por esse meio, né, é que a gente vai buscando a nossa evolução, retornando aqui diversas vezes, como já fizemos várias vezes, né, e faremos outras tantas. E só dessa maneira que a gente vai se depurando, ou seja, buscando a nossa evolução, né? Voltando aqui a se reunir com os nossos desafetos, com nossos amigos, né, com pessoas que vão, umas que a gente vai se ajustar, né, de alguma maneira, e outras que vão nos ajudar, ou a gente também vai ajudar elas, né? Então, é sempre um grupo, né? Não só na família. Aí, retornando lá, na 331, ele fala: todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Será que todos se preocupam? É que ele fala: muitos há que em tal coisa nem pensam, né? Ou não pensam, que nem sequer compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham no futuro que os aguarda constitui punição. Então, há aqueles casos do espírito que está tão ainda atrasado, né? Não tem esclarecimento, então ele chega no plano espiritual totalmente perdido, essa aqui é a palavra, né? E ele não entende, não compreende, às vezes não aceita, né? Por uma questão por várias questões, inclusive até de orgulho mesmo, né? E aqueles que não sabem, né? Ou que não acreditam, ou que têm uma vaga intuição do que possa esperá-lo, sempre constitui uma punição, porque eles acham que da vida que eles levaram, alguma coisa, algum castigo há de vir, né? Mas a gente vai entrar mais em detalhes sobre esse assunto aqui, né? No decorrer. Na 332, pode o espírito apressar ou retardar o momento de sua reencarnação? Pode apressá-lo, atraindo por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo, né? Então, veja, então há aqueles que, até por um certo esclarecimento, busca apressar essa questão, né, de voltar aqui, né? Até porque, a gente também vai ver em outras questões, a questão da lei do progresso, né, que está em todos nós. A gente sempre está buscando o melhor para nós, de uma maneira ou de outra, né? Até fazendo mal, a gente quer o melhor para a gente, né? Mas esse melhor, às vezes, não se traduz em felicidade, né? Evidentemente. Mas as pessoas estão querendo uma vida melhor, uma condição melhor, né? Para si, para a sua família, né? Agora, tem aqueles que recuam diante da prova, né? Quando tem consciência de que terão que voltar, né?
já tiveram uma encarnação sofrida. Então, às vezes, ele fala, poxa, eu tenho que voltar lá, né? Então, às vezes, há aquele recuo, né? Bom, logicamente que isso não fica impune. Veja bem, a gente está sendo dado uma oportunidade e você está dizendo um não para aquilo, né? Então você está... vai haver consequências disso aí, né? Então, o que ele fala aqui, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo, né? Então, não tem consciência que aquilo, o remédio amargo, vai promover a cura dele, né? Na 333, ele pergunta, se considerasse bastante feliz, numa condição mediana entre os espíritos errantes, e, consequentemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Então, o que ele está perguntando é o seguinte, vamos supor que tem ali lá na erraticidade, né, quando ele fala de espíritos errantes, ele está se referindo à erraticidade, né, que não tem nada a ver com erro, na verdade, tem que ver com esse intervalo entre uma encarnação e outra, né. Então, esses espíritos, uma condição mediana que fossem felizes, ele fala, não, tá bom aqui, para que eu vou voltar, né. Então, quer dizer, ele não tem ambição de se elevar, de evoluir, né. Então, ele poderia prolongar indefinidamente esse estado? Ele responde que indefinidamente não, né? Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Então, essa necessidade de progredir é a lei do progresso que vai cutucando a pessoa, né? Então, esse desejo por melhorar-se, por uma vida melhor, então ele se propõe, mesmo que aquilo signifique um sofrimento, dores, né? Mas ele vai encarar aquilo. E às vezes nem tem consciência disso, né? Na 334, ele pergunta, há predestinação na união da alma com tal ou tal corpo? Ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ele tomará? Ou que a alma que ela tomará? Ele responde assim, olha, o espírito é sempre de antemão designado, tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo, né? Não é que existe uma predestinação, há um planejamento, na verdade, né? Como eu disse no começo, com a colaboração ou não do espírito, né? Logicamente, se ele não tiver essa condição, essa consciência do seu estado, né? Se ele já recuperou seu equilíbrio, espiritualmente falando, né? Que ele possa participar do planejamento, que ele possa ter o merecimento de escolher, né? Logicamente que nunca vai escapar das provas que ele tem que passar, né? Porque aquilo está registrado no perispírito e aquilo é um arquivo, não tem jeito, né? E às vezes ele nem sabe daquilo, né? Para que não possa constranger, né? Às vezes a pessoa vai saber do que vai passar, então ele recua mesmo, né? Então, não há uma predestinação, como eu disse, né? Há um planejamento, na verdade, né? Nada é feito aí por acaso, né? Na 335, cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero de vida que lhe sirva a prova? Ele fala, pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que se apresentem ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão no progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponham. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro, né, do corpo, invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual, né? Então é aquilo que eu estava falando, às vezes ele tem o merecimento de participar do planejamento reencarnatório, da escolha do corpo, né? Dentro daquilo que lhe está destinado, no caso, né? Mas nem sempre vai haver essa condição, né? Vai depender sempre do estado evolutivo desse espírito, né? Na 335A, poderia o espírito recusar a última hora tomar o corpo por ele escolhido? Ele responde, se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Ou seja, se houver aí uma recusa, né, que eu acredito que seja
meio difícil, né? Porque, logicamente, há sempre a analisar uma condição desse espírito para que ele possa voltar a reencarnar. Mas se houver essa recusa, vai provar que ele não está pronto realmente, né? E se ele adiar isso por conta própria, ele está, logicamente, causando mais sofrimento para ele. Ele está adiando uma coisa que poderia estar sendo, auxiliando ele, resolvendo, né? Na 336, poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Uma pergunta que o Kardec colocou, que é uma coisa, mas logicamente ele teria que perguntar, né? Aí ele fala que Deus a isso proveria, se fosse o caso, né? De haver uma criança que não tivesse um espírito já destinado a aquela criança, né? Ou aquele corpo. Ele fala, quando uma criança tem que nascer vital, está predestinada sempre a ter uma alma, evidente, né? Isso é ponto pacífico. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Ou seja, tudo tem um motivo, né? Um desígnio. Não tem nada que, né? Deus, na sua perfeição, não permitiria isso, né? Isso não, talvez não nem aconteça, acredito eu, né? Tanto que ele fala, se acontecesse, Deus a isso proveria, Deus sempre daria o jeito, né? Mas tudo isso aqui, é como eu disse, está dentro sempre de um planejamento, né? Aquele corpo já está destinado a tal espírito, né? Então já há até uma preparação daqueles pais, né? Para que eles possam ter receber esse espírito, né? Na 337, ele fala, pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Certo, do mesmo modo que as diferentes provas, moralmente, quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento e pela posição que vem ocupar no mundo, se lhe torne instrumento de castigo, né? Então, veja, essa imposição, né? Deus não impõe nada, né? Logicamente que o espírito, se ele não tiver essa condição, esse esclarecimento, logicamente haverá o que a gente chama de reencarnação compulsória, né? Obrigatória. E às vezes é aquela coisa, o espírito não tem nem consciência do que está acontecendo, é como se diz no popular, ele bate e volta, né? Quer dizer, passa um tempo lá e volta, e ele nem teve consciência dessa passagem pela erraticidade, né? Então, veja, ele fala aqui, quando ainda o espírito não está apto a proceder à escolha, com conhecimento de causa, ele não tem consciência do que está acontecendo com ele, né? Então, veja, no final que ele fala, pelo seu nascimento e pela posição que vem ocupar no mundo, se lhe torna instrumento de castigo, né? Esse castigo também nós precisamos entender, e não é que Deus também não castiga ninguém, né? É aquilo que ele precisa passar, muitas vezes, consciente daquilo, né, do que ele fez, né, na vida anterior, do que ele, os caminhos, das más escolhas que fez, né? Então, às vezes, volta numa condição em que a gente vê por aí, né? Muitas vezes aquele espírito ali está aprisionado naquele corpo, mas o corpo impede que ele tenha as ações do espírito, ele sabe até o que está acontecendo, mas o corpo acaba sendo como se fosse uma prisão para ele ali, né? Muitas vezes um espírito que dá um atraso, que ele precisaria passar uma encarnação nessa condição para que ele possa estar mais tranquilo para as próximas, né? Na 338, ele pergunta o seguinte, se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que decidiria sobre a qual deles pertenceria o corpo? Mas é uma outra pergunta também que Kardec teria que fazer, né? Mas a gente vê que não. Aí os espíritos respondem, muitos podem impedi-lo, mas em tal caso Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como já eu disse, o espírito é destinado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo, né? Então é uma coisa que também dificilmente vai acontecer, né? Porque é o tal do planejamento, né? Sempre há uma organização espiritual, né? Há sempre
os espíritos encarregados dessa parte de reencarnação que está vendo isso, né? Não há questão de muito chegar, eu quero aquele corpo, isso talvez nem exista, né? Mas, logicamente, o Kardec teria que perguntar para esclarecimento mesmo, né? Na época não se conhecia nada, né? Então ele tinha mesmo, pela sua curiosidade, pela sua capacidade, né? Ele perguntar isso é totalmente compreensível, né? E a 339 pergunta: no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Eu respondo: muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão, pelo nascimento, entra para ela, né? Então, veja, quando a gente desencarna, a gente também sofre essa perturbação, né? Uns mais, outros menos, né? Alguns podem durar horas, outros podem durar anos, séculos, né? É uma coisa muito relativa, né? Mas ele diz que a reencarnação, ela é muito maior, essa perturbação, e sobretudo mais longa, né? Tanto é que a gente sabe aqui por Kardec, pelos espíritos, pelos livros, né, que nos orientam, que esse espírito ele só vai tomar consciência mesmo na sua vida, ele vai se revelar mesmo depois dos 7 anos. 7, 8 anos é que ele vai começar a mostrar quem é ele, né? Antes disso ele está mais para lá do que para cá, né? Ele está com um pé lá e outro aqui, né? Então por isso que ela é mais longa, né? Muito maior e mais longa, né? E ele faz essa alusão, né? Pela morte o espírito sai da escravidão, quer dizer, sai dessa prisão que nós estamos hoje para a liberdade, né? E pelo nascimento ele volta a essa prisão, né? Que é necessário, né? Nós estamos aqui porque precisamos, né? A Maria aqui não está aqui porque quer ou por turismo, porque gosta, né? Há uma necessidade, né? Das perguntas eu pano por aqui. E há um texto aqui do Leon Denis, que eu quero ler para vocês, que eu achei interessante, que ele fala o seguinte: a lei dos renascimentos explica e completa o princípio da imortalidade, né? A evolução do ser indica um plano e um fim. Esse fim, que é a perfeição, não pode realizar-se em uma existência só, por mais longa que seja. Nós sabemos disso, né? Se admitirmos que o homem vive atualmente pela primeira e última vez neste mundo, a incoerência e a parcialidade presidiriam a repartição dos bens e dos males, das aptidões e das faculdades. Debalde se procuraria explicar as enfermidades inatas, a cegueira, a idiotia, as deformidades, e ainda menos conciliá-los com a existência de um poder sábio, previdente e equitativo, né? Então, a lei do renascimento é o que explica o princípio da imortalidade e explica a justiça divina, simplesmente, né? A justiça perfeita de Deus se desenvolve nesses termos, né? Da lei da reencarnação, né? Então, veja, o nosso fim é a perfeição, mas a gente não poderia realizar ela numa existência só, por mais longa que ela seja, né? Então, como é que a gente poderia explicar as diferentes situações em que nós encontramos? Uns ricos, outros pobres, um cheio de defeitos, outro cheio de saúde, né? Quem que explica isso? Né? A não ser o Espiritismo, né? Então, o que ele fala aqui, né? E ainda menos, né? Como é que a gente pode conciliar isso com a existência de um poder sábio, previdente e equitativo, que é Deus, né? Não tem como explicar tudo isso e conciliar isso com Deus, na sua sabedoria, na sua misericórdia, na sua bondade. Como é que isso funciona, né? A coisa muito... eu achei profundo esse texto, né? Eu acho que a senhora daria até uma palestra, né? Um texto desse. Gente, então era isso que eu tinha para hoje. Vamos passar então para a segunda parte dos nossos trabalhos, né? Pedir para os médicos passistas que possam dirigir a sala de passes, né? Estamos usando máscara. E vamos aqui permanecer em silêncio, né? Quem não for tomar passe que possa